Somos começo. Somos atitude. Somos mudança. Somos propósito. Somos as vozes de muitas almas. Somos vozes de impacto. Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Vozes de Impacto. Oi, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes. Hoje nós temos a nossa primeira convidada que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes, é claro, eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem aí esse vídeo ou esse áudio que você está escutando. Lembrando que nós temos episódios novos todas as quartas-feiras, 12h12, então 12h12, toda quarta-feira tem episódio no YouTube e no Spotify. Então agora com vocês a Rebeca, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, estou muito feliz com o convite. E tem que me apresentar, Sim. Dizer quem eu sou. Conta pra gente, pra audiência, um pouquinho mais quem é a Rebeca. Então, sou psicóloga, trabalho na área organizacional há 7 anos agora. E atualmente eu estou na área organizacional e educacional. Trabalho ali nesses dois campos. Muito bem, seja bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje para bater um papo muito legal. E sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Como quem já está nos acompanhando aqui sabe, a gente sempre começa com uma pergunta provocativa que vai guiar a gente aí nesse papo de hoje e deixar todo mundo muito pensativo em casa. Então, Rebeca, hoje a gente trouxe essa pergunta aqui para a gente pensar que se as iniciativas para aumentar a diversidade no quadro de colaboradores realmente promovem igualdade e inovação, ou elas correm o risco de criar divisões e ressentimentos entre funcionários, levando um ambiente de trabalho menos coeso. E assim, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, já pensem sobre isso e nos contem nos comentários o que vocês pensam, né? Antes de escutar aqui o nosso debate. E eu acho que antes da gente partir para uma parte mais reflexiva sobre essa pergunta, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é diversidade, né? Quando a gente fala em diversidade, do que a gente está falando? Então, a diversidade, ela é um conceito, ela é inerente ao ser humano, né? O ser humano, se a gente pensa no indivíduo, ele é muito amplo, ele é cada ser humano é um mundo, então nós temos diversidade cultural, étnica, racial, de gênero, sexual, religiosa, enfim. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando, na verdade, de pessoas, de humanidade, assim, não tem como falar de ser humano sem pensar no diverso, no diferente e tudo mais. É uma grande pluralidade, né? Pluralidade. Todo mundo é um indivíduo. E uma coisa, para quem não sabe, eu e a Rebeca somos amigas há muitos anos e admiro muito ela como profissional. E um dia ela estava falando sobre vagas afirmativas e posicionamentos afirmativos. E aquilo me abriu, assim, um lugar na minha mente que eu fiquei, nossa, essa expressão é a expressão certa de se usar. Porque muitas vezes a gente fala sobre vagas específicas ou enfim, e o termo correto seria afirmativo. Então, qual é a importância? Por que ela existe e como a gente lida com ela, né, no meio corporativo? Então, quando a gente fala em vaga afirmativa, né, o que é e para que serve, enfim, é um meio de diminuir, talvez, essa desigualdade que a gente vê em vários grupos, pensando no mundo corporativo. Eu trabalho com foco na área de tecnologia, então é onde eu tenho mais propriedade para falar. Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, no mundo da tecnologia, apenas 12%, nem chega a 12, é 11, alguma coisinha, que são de mulheres em cargos dentro da área de tecnologia. Então, quando a gente fala em vagas afirmativas, é de contribuir para essa redução de desigualdade, né? Então, é mais voltado... Quando a gente pensa assim, questão de oportunidades, né? Então, existem vários grupos, cada pessoa saiu de um lugar, cada pessoa teve oportunidades diferentes de chegar em tal lugar. Então, a vaga afirmativa é uma forma de auxiliar essas pessoas que não tiveram tantas oportunidades de conseguir alcançar lugares que, se talvez não tivesse esse meio, elas não alcançariam ou tão
fácil não, né? Mas de forma talvez mais rápida ou algo nesse sentido. E para quem está ouvindo a gente, né? Para além de, com certeza, dar a oportunidade para essas pessoas, quais os benefícios que um meio de trabalho tem tendo um quadro diverso? Sim, eu adoro essa pergunta e essa ideia, porque como assim, se a gente pensar num exemplo, né? Somos aqui 3 mulheres cis. Então, a gente entende a vivência de mulheres cis. Então, se a gente quisesse pensar num produto voltado a um homem, por exemplo, a gente poderia pensar no produto, a gente conseguiria talvez vender, mas a gente não tem a mesma vivência, a gente não saberia chegar no que de fato seria algo necessário, enfim. Então, quando a gente pensa num quadro diverso, a gente pensa em várias pessoas, de várias perspectivas, e com isso a gente consegue alcançar muito mais espaço, né? Consegue entender, enfim, outros aspectos, assim. Então, enfim, eu já ia entrar na questão de pontos negativos, que também podem acontecer, mas pensando na parte positiva, acho que é mais isso, são vários olhares, várias perspectivas de uma mesma situação, ou de um mesmo produto, ou algo nesse sentido. E isso acaba gerando, fica rico, né? A conversa se torna algo rico e amplo, consegue alcançar mais lugares. Inclusive, vou trazer um apontamento. Eu e a Amanda, nós estávamos numa palestra hoje de manhã falando sobre etarismo, né? E lá nessa palestra, a Amanda muito bem fez uma pergunta que eu vou trazer para cá. Como é importante essa diversidade, essas vagas afirmativas serem numa proporção igualitária ou pelo menos propondo uma igualdade em todos os níveis. Porque como você falou, traz um debate rico, mas esse debate rico é para quando as pessoas têm o poder de tomada de decisão. Então, hoje a gente sabe que muitos grupos de tomada de decisão, assim, os C-levels que a gente chama, os diretores, gestores, são um grupo homogêneo, que geralmente são homens mais velhos, cis, enfim, e eles têm uma tomada de decisão, como você falou, que é focada na realidade deles, que é diferente de uma jornada que uma mulher, uma pessoa trans, enfim, vivenciou. Então, como é diferente, né, a gente abrir vagas afirmativas, mas também olhar para o lado de que elas precisam ser para níveis de intelecto também, não apenas para operacional. Sim, inclusive recentemente eu tive uma conversa com uma empresa, enfim, que veio pedir algumas orientações, porque eles queriam trabalhar mais essa parte de diversidade e inclusão dentro da empresa. E a pessoa que conversou comigo é uma pessoa de um cargo alto nessa empresa, e ela falou assim, a gente precisa abrir mais vagas afirmativas PCD. Eu falei, poxa, que legal, para quais vagas, quais funções? Não, apenas vagas PCD. Tá, mas a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ser PCD na empresa, né? Então, a gente tem que pensar na diversidade e na inclusão realmente nos cargos, em todos os cargos, né? Em todos os âmbitos da empresa, e não apenas para suprir algum tipo de... E que valorize o intelecto da pessoa, porque eu não vou contratar simplesmente para cumprir um espaço, Exato. E sim porque eu sei que aquela pessoa tem algo a contribuir, alguma função específica, né? Até porque, como tu bem colocou aqui pra gente, ter várias jornadas, várias perspectivas agregam, né? Um projeto, uma tomada de decisão. Às vezes, na hora de solucionar um problema, são várias vivências que vão ter uma visão totalmente diferente sobre aquela questão. Todo mundo vai trazer um input super necessário e aí vai até dar aqueles estalos na cabeça. Nossa, eu jamais pensaria nisso. Claro, porque tu nunca viveu isso, não faz parte da tua vivência. Então, quando a gente traz esses vários pontos de vista, essas várias lentes, a gente consegue construir algo muito mais poderoso, né? Sim, a gente enxerga mais, né? E é justamente isso. Eu já trabalhei num grupo, né? Era uma equipe onde eu tenho 30 anos, tinha uma pessoa de 70, tinha uma de 20, tinha outra de 50, e como era rico as conversas, assim, porque eram pessoas de contextos diferentes, idades diferentes, gêneros diferentes. Então, o olhar vai se ampliando, né? A lente fica maior. E eu acho engraçado, quando a gente fala sobre o meio corporativo, geralmente nas empresas existe um produto ou um serviço a ser vendido. E quem está consumindo esse produto ou serviço é um grupo de pessoas plural.
são pessoas que vão ter visões diferentes. Então, o quão agregador é para a empresa, efetivamente, ter na tomada de decisão uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa PCD, enfim, uma diversidade, porque vai te dar, como a Rebeca colocou, vários pontos de vista, e esses pontos de vista vão melhorar o produto ou o serviço para o consumidor final. Exato. Até tem vários dados assim que eles trazem em questão de, como é que fala, retorno financeiro, como quando o quadro que toma as decisões, ele é mais diverso, pode aumentar até 25%, assim. Então, é justamente isso, tu acaba criando um produto muito melhor, muito mais, que faça mais sentido ali, né? Sim, exatamente. E por que tu acha que é tão importante falar sobre isso hoje, né? A gente tá num mundo que cada vez, eu acredito, nós acreditamos pelo menos, que reflete mais sobre isso, traz esse assunto à tona, mas por que é realmente, né? Por que está acontecendo esse movimento de trazer isso para pautas de grandes empresas, grandes eventos, grandes movimentos? Então, eu acho que, assim, de fato, as coisas vêm mudando, isso é um fato, mas a gente vê que ainda muda muito, tá em passinhos de formiga, né? E eu acho que, em partes, é justamente porque esse meio que é o que toma decisão, enfim, ele tá ficando diverso, isso é muito recente ainda. Então, não é algo antigo. Então, hoje em dia que a gente vê algumas empresas trazendo pautas que antigamente nunca se pensaria naquilo. Né? Então, quando a gente pensa, que eu comentei antes, né, dos pontos negativos e tudo mais, quando a gente fala de diversidade, eu acho que até mesmo se pesquisar, assim, se você for atrás, os estudos apontam como únicos pontos negativos quando o espaço ele não sabe receber essa diversidade. Então, o único ponto negativo é talvez tu ter um ambiente hostil, né? Porque não adianta, e hoje eu quero fazer minha empresa ser diversa, vou abrir vagas, vou trabalhar isso, mas eu não me preparo para receber essas pessoas. Então, como é que eu vou receber, talvez, uma pessoa não binária? Meus colaboradores sabem lidar, vão saber respeitar essa pessoa? Poxa, eu quero abrir mais cargos de liderança com mulheres. Os colaboradores vão entender, eles vão saber respeitar. Então, é muito mais também sobre você preparar esse espaço, educação, né? Se educar, enfim, para você estar abrindo, né, para essa diversidade na empresa, porque não adianta simplesmente da noite para o dia vou abrir vagas, mas não sei receber e não sei coexistir num ambiente diverso. Vai de encontro que a gente trouxe no episódio passado, né? Quando a gente falou muito de cultura. Tem que ser algo que faz presente da cultura da empresa. Então, tem empresas que já nascem com isso e outras que, se estão dispostas a abertas, passam a construir essa cultura para justamente preparar o terreno. Eu ia mesmo falar sobre a cultura, porque no fim das contas, a empresa, ela como um todo, com todos os seus colaboradores, ela vai estar predisposta a aceitar e acolher essa pessoa com toda a sua diversidade, se fizer parte do dia a dia. Então não adianta a gente colocar uma pessoa achando que abrir uma vaga vai mudar tudo. Acho que isso é importante também para o pessoal que está nos ouvindo, quando a gente fala sobre diversidade no meio corporativo. Precisa ter um passo a passo, não é simplesmente abrir, é abrir também, e enquanto abre, auxiliar no bom desenvolvimento da nossa equipe para que eles consigam efetivamente acolher essa pessoa. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre cultura, mas também existe nas empresas o que a gente chama de código de ética. E aí, código de ética é parecido com cultura? Não. Se eu abrir uma vaga, eu preciso ter um código de ética? O que é um código de ética? Como é que isso funciona? É para todas as empresas? Como é que... Então, o código de ética, basicamente, eu diria que é uma forma de padronizar, talvez, ou estabelecer ali alguns princípios que se entende que servem para guiar um bom ambiente, né? Um ambiente positivo, um ambiente saudável e tudo mais. E a cultura... não necessariamente ela é algo que a gente vai fazer uma reunião e agora a gente vai decidir a cultura. Não, a cultura ela existe enquanto as pessoas estão existindo e se relacionando. Então, vai muito de analisar a cultura da empresa antes, né?
Até recentemente eu precisei criar ali um código de ética, então teve todo um momento de análise, deixa eu primeiro entender a cultura dessa empresa, que é algo que já está existindo há tantos anos, e a partir disso estabelecendo alguns princípios, né, comportamentos que vão estar auxiliando esse acolhimento, esse respeito e tudo mais, com, enfim, não só o quadro de colaboradores, mas para além, né, clientes, fornecedores e tudo mais. Então, no caso, se eu tenho uma empresa e eu preciso evoluir a minha cultura ou construir uma cultura forte, talvez começar com um código de ética é uma boa opção. É uma boa opção. Mas aí, para começar o código de ética, eu vou ter que fazer uma pesquisa de clima para entender como é que está essa empresa, como é que está essa cultura, porque a cultura às vezes está tão enraizada que eu só chegar com papel dizendo, a partir de hoje a gente vai se guiar dessa forma, a gente vai cuidar com isso, a gente vai, né, enfim, fazer de tal e tal forma. Antes disso eu tenho que saber como é que isso vai ser recebido e para isso eu tenho que entender a cultura, como é que eu vou falar com essas pessoas, né? Porque às vezes eu vou ter que realmente pegar na mãozinha e falar o básico. Não pode falar tal coisa, não pode assediar outra pessoa, tem que tratar com respeito. Isso é o básico. Mas tem culturas, tem empresas que têm culturas tão enraizadas que eu vou ter que começar dali. E daí o código ele vai ter que ser muito mais detalhado e, né, mais profundo. E até pegando esse gancho, porque tem código de ética e código de conduta, né? Já vi empresas trabalhando com os dois termos. É a mesma coisa, não é? Um complementa o outro? Conta pra gente. Então, eu diria que um complementa o outro, ao mesmo tempo que eles são a mesma coisa, talvez. Porque no código de conduta, ou enfim, eu chamo de código de conduta, mas, né, no código de ética, conduta, vai ter tanto a questão legal, né, quanto a questão ali de princípios que daí os próprios... geralmente é criado um comitê de ética, né? E aí esse é outro ponto que eu acho interessante, que geralmente os gestores, diretores não fazem parte do comitê. São pessoas realmente que estão dedicadas a essa demanda, né? Que estudam e tudo mais. E vai dos gestores entenderem também que esse comitê ele está ali por um motivo e ele dita aquilo por determinado motivo, entender. Porque tem todo momento de educação, a começar pelos gestores, para daí ir passando para os colaboradores, né? E esses conselhos de ética, eles precisam ter uma voz na tomada de decisão, né? Porque senão é aquilo que eu estava falando. O conselho vai ser muito lindo eu divulgar. Eu tenho um conselho de ética bem plural, com várias pessoas que não são os diretores da empresa, mas aí fala várias coisas, cria um código de conduta, tenta implementar uma cultura que não vai para frente, né? Sim. Então tem que necessariamente ter uma aplicabilidade, né? Porque senão água abaixo. É aquela tirinha do contrata alguém, sei lá, que vai trabalhar essa parte da inclusão e daí a pessoa traz uma ideia inovadora e eles jogam ela pela janela, sabe? Então, não dá para ir por aí. A gente tem que trazer essa pessoa e ouvir e entender que ela tá vindo de algum lugar com propriedade, né? E aceitar que essa jornada provavelmente não vai ser fácil. Porque se a cultura, como a Rebeca tá falando, é tão enraizada num complexo de uma visão antiga do meio corporativo, sair daquilo para algo plural e diverso não é do dia para a noite. Então, as pessoas ali de tomar de decisão precisam estar com a mente aberta também, né? Sim. E até aproveitando isso, para quem tá ouvindo a gente, né? Achei interessante, percebi que talvez isso não tá tão legal na minha empresa hoje, ou eu quero melhorar. O que essa pessoa, esse empresário pode fazer, né? A gente já comentou do código de ética, de fortalecer essa cultura, abrir vagas, mas também preparar e capacitar todos os colaboradores ali para receber essa pessoa. Mas que outras coisas a gente pode trazer para eles, assim, de dicas práticas, né? Por exemplo, aconteceu uma situação de racismo ou qualquer tipo de discriminação. O que eu faço? Né? A pessoa que sofreu, ela tem esse ambiente seguro dentro da empresa? Como é que a gente pode trazer isso um pouquinho para a realidade, talvez, de alguém que está escutando a gente? Legal. Até hoje em dia está bem forte legalmente falando, né, com relação a código de conduta e espaço para denúncias,
me fugiu o nome agora, mas canal de Canal de denúncias, né? Então, legalmente falando, hoje é algo que tem que sim estar ali implementado na empresa e tudo mais. Por onde começar, eu diria que é realmente questão de dados, né? Entender a sua empresa, entender quem está na tua empresa, quem está nos cargos de liderança, onde é que está faltando essa diversidade ali dentro. Às vezes, de fato, o meio ali dos funcionários é mais diverso que o meio de gestores. Por quê? Né? Talvez pensar no comitê de ética, eu acho que esse também é um dos primeiros passos, porque tu traz pessoas da área que vão trazer essa perspectiva e vão poder educar, né, o restante ali principalmente dos gestores, na verdade, quando a gente pensa nisso, assim. Então, eu diria que o primeiro passo é entender a sua empresa, entender os dados, quem está ali, montar um comitê de ética e a partir disso ir pensando como ir aplicando, né? E esse comitê de ética, ele preferencialmente tem que ser formado por pessoas externas, né? Eu pergunto porque já vi em algumas empresas casos que internamente eles montam grupos, né? Às vezes grupos de estudos, grupos de discussão sobre algumas temáticas. Eu já vi em algumas empresas montarem grupos com pessoas interessadas para falar sobre a diversidade e inclusão. Então, o que seria o melhor cenário, né? Então, eu vou dizer como a gente fez, então, na empresa que eu tive que montar o código de conduta. Partiu de mim essa ideia, então sentei com os gestores, falei, que tal a gente pensar nisso, fui apresentando, juntei muitos argumentos antes, dados e tudo mais, acho que é importante também. Até porque quando a gente fala de empresa, não dá para ser hipócrita e a gente tem que entender toda a questão financeira que envolve retorno financeiro e tudo mais. Mas como a gente falou no início, quadros diversos trazem retorno financeiro, né? Então é um ponto muito positivo. Mas trouxe todos os argumentos, montei o código de conduta, validei com eles, enfim, e fui atrás de uma empresa que é uma empresa terceirizada, mas ela trabalha em conjunto com eu e mais uma pessoa da empresa, né? Então esse é o comitê, vamos dizer assim, de ética. Então tem sim essas pessoas internas, sou eu e mais outra colega, mas tem essa empresa externa que faz todo o papel, por exemplo, veio uma denúncia, essa empresa que vai receber e ela vai tratar da melhor forma possível para que a gente consiga lidar, né, com a denúncia, enfim. E a gente já está quase chegando no final do nosso bate-papo, infelizmente, mas uma dúvida que eu tenho e talvez mais algumas pessoas tenham, a gente comentou muito sobre falar e entender a nossa empresa. O que seriam esses dados? Assim, talvez uma taxa de turnover é uma coisa que eu posso olhar, que daí eu posso perceber, nossa, minha taxa de turnover está muito alta, então talvez eu preciso melhorar o acolhimento. Por que essas pessoas estão saindo? Talvez também entender o motivo. Será que quando alguém pede desligamento, eu sei o porquê? E eu olho para esse porquê? Principalmente porque no meio corporativo, olhar para as nossas dores, geralmente, além de ser difícil, é oneroso, né? Acaba custando eu ter que investigar as causas de certos problemas. Mas queria ouvir de ti o que tu acha, se esses dois pontos são boas métricas ou tem alguma outra coisa que a gente pode ter como base para... Não, realmente eu preciso ter mais diversidade aqui. Eu acho super válido essa questão do turnover, até porque hoje em dia tem muito... Nem toda empresa tem, mas que eu acho legal que é a entrevista de desligamento, né? Então você conversa, geralmente é uma pessoa específica do RH e o ideal é que seja uma conversa muito franca, né? E onde realmente a pessoa tenta entender o motivo daquela saída. E é justamente para entender, você está saindo por outra oportunidade, você está saindo porque o ambiente aqui não te acolheu, você não coube aqui dentro, né? Eu acho que esses são dados muito bons de se levar. Uma das questões, como eu falei, eu falo da área da tecnologia, o que mais pega hoje é a questão de gênero, né? Então, deixa eu ver o meu quadro aqui de funcionários. Poxa, 90% é homens. Por quê? Eu tenho mulheres que se candidatam às vagas. Por que elas não chegam aqui, né? Então, eu diria... Acho que são os dois pontos, assim, que hoje, da onde eu vejo, são os que mais tomam espaço, assim. Talvez um primeiro passo, então, é mapear a própria empresa, né? Ver dentro
dos meus X colaboradores, quantos são homens, quantos são mulheres, e ver todas as outras questões também que envolvem a diversidade, para entender qual é a minha realidade hoje, né? Para a partir daí entender o que eu posso fazer. Isso, para onde ir, né? E às vezes a informação tá na nossa frente, né? Como a Rebeca falou, é só olhar, ver todo o quadro de colaboradores, só tem homens. A gente fica tapando o sol com a peneira e às vezes a realidade tá na nossa frente, mas a gente não quer ver, a gente não quer mudar, a gente não quer direcionar os nossos gestores ou quadro de colaboradores para estar num lugar mais aberto e inclusivo, né? Essa necessidade e dificuldade, na verdade, de mudar acaba impedindo muitas vezes as empresas de evoluírem, né? Sim. E como a Rebeca bem trouxe antes aqui no nosso papo, às vezes é uma questão de cultura que tá tão enraizada, porque, o que a gente mais escuta por aí, eu entrevisto as pessoas e eu contrato pessoas, independente se é homem, mulher, qual a orientação sexual, qual a raça, mas aí a pessoa... Geralmente é um homem branco que tá falando isso, né? Se depara ali com a lista de colaboradores dela e vê que 90% é homem, a liderança é só masculina. Será mesmo que contrata só por pessoa ou tem alguma coisa ali enraizada que tem que acender uma luzinha amarela e falar, opa, realmente eu preciso repensar aqui, né? Sim. Exatamente isso, até porque, assim, eu trabalhei muito tempo também na parte de recrutamento. Então, assim, no momento que você tá vendo ali as pessoas que te mandam currículo, poxa, dá uma diversificada nas pessoas que tu vai entrevistar, sabe? Então, não é questão de tirar a vaga de uma pessoa, não é nesse sentido, é no sentido de ampliar um pouquinho também o teu olhar. Entrevista mais pessoas, que seja o caso, conversa com essas pessoas, entende o contexto, onde é que elas vieram, por que essa chegou aqui. Então, contrata a pessoa, de fato. Como a gente falou, diversidade são as pessoas. Então, se você quer contratar pessoas, você tem que entender que isso atinge todo esse meio diverso, né? Sim. Gente, a gente precisa olhar para dentro de casa, ver o nosso quadro de colaboradores, se a gente está com um ambiente diverso, se não estamos. Inclusive, eu e a Amanda, quando a gente estava conversando sobre os convidados que a gente teria aqui no podcast, foi uma das coisas que a gente pensou. A gente precisa trazer um quadro diverso também, não a gente fala sobre responsabilidade social e trazer uma homogeneidade dentro dos nossos convidados. Então, a gente tenta trazer também o máximo de possibilidades possíveis para a gente ter cada vez mais um podcast também plural. Sim. E eu acho que a gente sai daqui com muito certos de que ter uma equipe diversa é sim um posicionamento estratégico, Com né? certeza. Tanto pela questão de trazer mais perspectivas sobre um determinado assunto e também isso traz retornos financeiros para a empresa. A gente até trouxe um dado para compartilhar aqui com vocês, que foi um estudo revelado pela McKinsey, que mostra que a cada 10% no aumento da diversidade étnica, nesse caso desse estudo aqui, fala especificamente da diversidade étnica, na equipe da alta liderança, os lucros das empresas crescem em 0,8%. Quer dizer que ter uma equipe diversa te destaca no mercado, traz inovação e te coloca na frente de outros players, outros concorrentes. Exatamente. É o fato da gente entender que todo posicionamento reverbera de alguma forma. Aí esse posicionamento pode reverberar de forma positiva ou negativa. E quando a gente está falando de diversidade, depois de tudo que a gente conversou aqui, acho que fica a lição de que é muito positivo, porque se o meu consumidor ele é plural, quem está criando ele, o produto ou o serviço, precisa ter todas essas visões, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quanto mais visões, mais completo é a solução que eu vou entregar para o meu cliente. Então, talvez começar a olhar de uma forma um pouco mais... e aí, será?
será que realmente eu tô valendo o tempo do meu cliente? Eu tô fazendo isso de uma forma certa? E aí a gente queria ouvir isso de vocês. A gente fez a nossa pergunta polêmica aí no começo do episódio. Então deixem aqui nos nossos comentários. Inclusive, a partir de agora, o Spotify também tem espaço para comentário. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, se você segue a gente, tem como colocar o rank lá de 5 estrelinhas. Então, compartilha com todo mundo. Curte lá as 5 estrelinhas para nós, se você achar que a gente merece, né? As 5 estrelinhas. E curte, comenta e compartilha lá no YouTube também. A gente não pode terminar o nosso episódio sem agradecer também a Agita Soluções Digitais, nosso grande patrocinador aqui, que abraçou o nosso projeto desde o começo e está fazendo o possível e o impossível para que a gente leve essas vozes de impacto cada vez mais longe. Então, se você procura soluções de marketing, tráfego de pago, produção de vídeo, estúdios de podcast ou outras estratégias personalizadas, contate eles que com certeza eles vão te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigada, Agita Cast e Agita Soluções Digitais, por ser a nossa casa das nossas vozes e de tantas outras vozes de impacto que estamos trazendo aqui para o nosso podcast. Obrigada, Rebeca, por ter vindo. Ficamos muito felizes. Acho que foi muito enriquecedor para nós, para os nossos ouvintes. E essa voz de impacto da Rebeca vai ficar aí para vocês no YouTube e no Spotify. Muito obrigada pela audiência de vocês. Rebeca, quer dar um último recadinho aí pro pessoal? Eu só queria agradecer o convite, adorei estar aqui. E é isso. Obrigada por fazer parte dessa conversa. Amei. Coisa boa, muito obrigada. E até semana que vem, gente. Tchau. Tchau.